Olá gente, tudo bem? Hoje a gente vai falar de um assunto, como sempre, muito interessante, a respeito da técnica. O que é tecné na filosofia e, na verdade, não na filosofia, não vou tratar aqui no aspecto histórico, e sim do aspecto do ponto de vista de dois autores, ponto de vista muito diferente. O primeiro é o Heidegger e o segundo é o Theodor Adorno. Heidegger, que é obviamente vamos dizer, discípulo, né? Porque ele meio que foi repudiado pelo Edmund Husserl, mas foi influenciado pelo Husserl. E o Theodor Adorno, que fazia parte da escola de Frankfurt. Então vamos pensar aqui a respeito desse quesito tecné, o termo tecné, ou o termo arte na filosofia propriamente. Esse será o tema do vídeo, que eu estou fazendo também em vista daquilo que eu estou estudando, por isso que eu estou falando mais disso, não é uma contingência do meu canal, mas já que eu fiz para estudar, eu vou repassar aí para vocês, tá ok? Então o primeiro texto que a gente vai trabalhar aqui é os Ensaios e Conferências, que é a questão da técnica, o texto de Heidegger. Então, a primeira coisa é a seguinte: o termo tecné significa arte ou artifício, artífice, ok? Que é a capacidade de produzir algo que pode ou não existir. Então, isso é diferente daquele termo que a gente já conhece, que é episteme, ou ciência, que é o conhecimento, digamos assim, indutivo das coisas, cuja existência é necessária. Por exemplo, se você lembra lá o vídeo que eu fiz sobre Platão, para Platão a arte ela é uma espécie de maneira bem simplista dizendo, tá? É uma espécie de simulacro, porque ela é vista como uma coisa que copia o que já é cópia, né? Porque esse mundo é uma cópia daquilo que é algo mais palpável, mais perfeito, mais efetivo. Então, tanto o artífice quanto o poeta fazem cópia de cópias. No caso do poeta, isso acontece quando ele passa a inventar, porque aí ele acaba se distanciando do mundo. Então, nesse momento, para Heidegger, a experiência do novo ela acaba desaparecendo e limitando-se apenas ao campo da arte e da poética. Ou seja, o novo, a criação, fica limitado só à sua arte e à poética, porque na perspectiva metafísica, o que nos resta diante de uma realidade suprema é meramente a adequação. E aí, segundo ele, a gente perde um pouco desse aspecto do novo que fica então restrito à arte, fica então restrito à tecné. O Heidegger ele vai se perguntar inclusive o seguinte: o que será a arte sem um modelo? Já que a arte é um simulacro, segundo Platão, que se baseia no modelo, é a cópia, o que seria a arte sem um modelo efetivo? O próprio Aristóteles, já contrapondo Platão, vai dizer que toda arte, mais do que mera cópia, ela se vincula à criação de coisas que podem existir ou não. Na ciência episteme, não haveria, de certa forma, uma novidade, ou mesmo uma criação. Mas na arte, uma vez que não seja sabedoria prática, né, nesse caso aqui ela não é, possui o elemento da construção e do acaso. Então tem o elemento da construção e o elemento do acaso. As pretensões da metafísica em vista de uma representação da natureza humana absoluta acaba por enfraquecer a arte na educação. Então, para ele, tanto a ciência quanto a arte devem ser inclusas, claro, né, no processo educativo. O próprio Deleuze diria, esses modernos confusos, né? Se eu não me engano, o Deleuze inclusive é um cara que cometeu suicídio diante de uma doença, mas aí eu não estou muito inteirado disso. Só uma curiosidade. Mas o Deleuze dizia, né, que a filosofia é como uma arte de produzir conceitos, de trazer o novo. Há um elemento um tanto relativista aí que é preocupante. Só que Heidegger, enquanto a técnica, vai dizer que a essência dela não é igual a ela mesma. Então uma coisa é a técnica
e outra coisa é a essência da técnica se tornando o ser. Aí, para mim explicar isso, eu não estou aqui nesse vídeo com a preocupação de explicar a filosofia do Heidegger. Então, para quem tem já de antemão um esboço da filosofia heideggeriana quanto à questão do ser na história, quer dizer, o ser em determinadas épocas, ele se renova, ele vai se transformando em outra coisa, ele não é algo efetivo e absoluto em todos os períodos, porque ele traz o novo, né, em cada época. Eu não vou explicar muito detalhadamente isso, talvez no próximo vídeo. A gente vai se prender aqui à questão da técnica mesmo. Só que é importante ter essa síntese também. Então, a maneira mais teimosa de nos entregarmos à técnica é sempre tomá-la como algo neutro. Ou seja, a técnica como um fim em si mesmo. O Heidegger chama de determinação instrumental e antropológica justamente isso, que é verificar a técnica sem observar sua essência. Embora seja correta, a determinação instrumental não nos mostra a verdadeira essência da técnica. E daqui a pouco a gente vai falar qual que é a verdadeira essência da técnica na perspectiva do Heidegger. Então, antes da metafísica, segundo Heidegger, havia outra concepção de verdade, não como adequação, porque aí na metafísica se tornou, como eu disse, uma adequação, ou uma correspondência. Mas no período da physis, dos pré-socráticos, existiu o elemento que Heidegger vai relembrar como aletheia, que é o desvelamento ou o não esquecimento. É uma verdade, uma realidade que são simultâneas. Vamos colocar então aqui a aletheia como desvelamento. A aletheia é uma forma de desvelamento, descobrimento, e quando nos esquecemos disso, caímos num tipo de restrição e nos tornamos reféns em um só critério de verdade. Essa, vamos dizer assim, é a preocupação do Heidegger. Porque tornar a técnica em um só critério de verdade, em um absoluto. Quando o Heidegger, por exemplo, em sua análise vai para o mundo grego, e deixa eu só ver aqui, ficou preso o negócio. Quando ele vai para o mundo grego e faz toda a sua análise, ele volta para o mundo moderno já com uma ampliação nesse sentido, né? Ou seja, existe uma determinação instrumental antropológica que é tida como uma determinação que ele vai chamar de ordinária da modernidade. Só que a determinação específica antiga, ou seja, da metafísica em diante, a técnica submetida ao telos, né, porque aí é não tanto em Platão, mas em próprio Aristóteles, há um telos, uma finalidade para a arte, para a técnica, perde-se alguma coisa aí. Isso porque existem, segundo ele, muitas formas de desvelamento, e aí isso está muito especificado justamente na filosofia heideggeriana, que aí ele chama de aletheia, né? Então, na determinação essencial moderna, ainda seguimos esse modelo antigo da metafísica, impondo uma única forma de aletheia, quando na verdade o ser se manifesta de várias formas para Heidegger. Se compararmos isso a um rio e a uma usina, é como se a usina literalmente definisse o que é o rio, quando o mesmo é muito mais do que aquilo pelo qual ele está sendo explorado, ou seja, o rio, tido aí como aletheia, ou mesmo como tekné, vamos colocar dessa forma, é mais do que os recursos que ele disponibiliza. E esse é o erro da determinação moderna, ou seja, nós estamos viciados, é uma crítica à modernidade, num único tipo de procedimento. A verdade à disposição é como o homem estando à disposição, impelindo tal verdade à sua disposição. Então o homem fica preso a um único tipo de tekné, deixando de se abrir à sua própria novidade. Eu tenho um outro resumo aqui que é de um PDF do Fábio Valentim, que ele vai colocar o resumo aqui da seguinte forma. Para Heidegger, a tecnologia seria uma forma
de revelação da existência. Como eu disse aqui, uma aletheia, um princípio constituinte do mundo em determinadas condições. Ela é formadora de uma época e expressa um modo de ser do mundo, pois é a correspondência entre um processo de posicionamento da realidade e uma forma de pensamento. O Heidegger ele rejeita a visão de que o domínio da realidade pela técnica seja a causa para a nossa situação atual. Não. O pensamento heideggeriano ele trata a técnica como o sentido de uma nova época para o ser humano, mas que não está ao alcance de sua vontade, controle ou consciência. Vou repetir isso aqui porque se contrapõe à ideia do Theodor Adorno. Heidegger vai dizer que o pensamento, no seu pensamento, ele trata a técnica como o sentido de uma nova época para o ser humano, mas que não está ao alcance de sua vontade, controle ou consciência. A tecnologia é um modo de pensar o ser que serve à armação de uma nova ordem humana. Na metafísica clássica e na Idade Média, até seu, digamos assim, rompimento com a era iluminista, a posição do homem no cosmos era uma postura de adequação. Hoje, o mundo se tornou uma fonte de recursos, pura e simples, baseada em uma nova relação com a metafísica tradicional, que Heidegger chamou de ordenamento provocador. Então, diferentemente do que se diria o Theodor Adorno, a técnica em Heidegger não é um plano que projetamos, mas também não é algo que nos projeta. Nós não projetamos um plano, nem é algo que está nos projetando. Nós não somos senhores da técnica, para Heidegger, e muito menos somos escravos da técnica, como se ela fosse um tipo de fetiche, como vai dizer o próprio Theodor Adorno, daqui a pouco eu vou falar dele. Nós nos completamos e somos dependentes um do outro, tanto a técnica do homem como o homem da técnica. A técnica não tem caráter de um perigo iminente, pois se fosse assim, seria considerada como possuidora de um sentido instrumental e estaria submetida ao nosso comando. Técnica é história do ser. Nós não devemos nos preocupar em dominar a técnica, mas sim em entender que sua essência remete ao nosso próprio modo de ser e, por causa disso, precisaríamos estabelecer uma relação mais livre com ela, abrindo-nos a outros modos de ser, que, como eu disse, a aletheia se manifesta de outras formas, como diria Heidegger. E ele vai dizer também que não teme a tecnologia, mas sim seu predomínio imperialista, sua conversão em um único modo de ser e que pode destruir tudo o que nos é mais próprio, a saber, o pensar. O desejo de nossa espécie de impor seu domínio sobre o mundo faz parte da velha ilusão moderna, segundo a qual tudo pode ser conhecido por meio da ciência positiva e controlado pela tecnologia. Então, Tekné em Heidegger é aletheia, desvelamento que se manifesta de várias formas em cada época específica. Nós não somos escravos da técnica e tampouco ou da arte, enfim, e tampouco somos senhores dela também. Agora, no Theodor Adorno, em seu texto Educação após Auschwitz, ele vai dizer o seguinte. Claro que o tema do artigo do Theodor Adorno aqui não é a técnica propriamente, mas ele vai falar um pouco no final. Então a gente vai tratar da ideia dele primeiro, sobre a educação após Auschwitz, que é o campo de concentração nazista, que matou milhares de pessoas, fez experiências com crianças, jovens e adultos. Experiência que eu digo assim, de cobaia mesmo, né? Todo mundo já sabe. Bom, o Adorno ele transitava pela história da filosofia em vista de sintetizar um conhecimento, digamos assim, pontual. Como você já deve saber, ou não, mas vou dizer agora, ele era um pensador vinculado à escola de Frankfurt, então ele tinha lá uma perspectiva mais internacionalista, mais marxista, mais vinculado à esquerda. Mas é interessante avaliar esse pensamento dele para a gente chegar a algumas conclusões. Segundo o que ele dizia,
Nós não devemos dar as costas ao mundo concreto e muito menos a nós mesmos. Porém, ele próprio, né, foi um grande crítico dos existencialistas, no sentido de que esses olhavam para si no intuito de dar significado à vida. Quer dizer, o significado da vida está em mim, não tanto quanto a realidade me mostra. Bom, eles estão errados, isso diria Adorno. A reflexão crítica dele se vinculava à sua posição no mundo e ao redor do mundo, e não o agente individualizado, extremista, que se vê de certa forma aí no existencialismo. Então, para Adorno, os indivíduos sem cultura são mais fechados à diversidade, porém, quanto mais repertório cultural, mais respeito se vê entre as pessoas. O esporte, ele, para Adorno, teria um aspecto fundamental nesse quesito, como, digamos assim, um paralelo da ânsia do sujeito em relação ao mundo, uma forma de guerra fictícia, um elemento extravasador, mas, mais do que isso, um mecanismo de validação significativa, um esforço coletivo e colaboração mútua. Porém, nele também se vê um aspecto ambíguo, onde a barbárie, às vezes, se manifesta. Você vê nos campos de futebol, nas torcidas, você tem o aspecto do fair play, do respeito ao adversário, mas ao mesmo tempo, às vezes, você vê elementos de barbárie. Então tem um quesito aí ambíguo no esporte que ele diz que deve ser avaliado também. Outra coisa, qualquer debate acerca de metas educacionais carece de significado e importância frente a essa meta. Que Auschwitz não se repita, vai dizer. Aparentemente, ou ao que parece, a civilização origina e fortalece progressivamente o que é anticivilizatório. Isso é curioso, né? Ele está dizendo que a civilização nasce da própria civilização, um sentimento progressista de anticivilização. Engraçado, porque é justamente o que a escola de Frankfurt, de certo modo, propõe. Claro que ele não vai admitir isso, pelo menos não nesse artigo. A pressão do geral dominante sobre tudo que é particular, ou seja, os homens individualmente e as instituições singulares, tem uma tendência a destroçar o particular e individual juntamente com seu potencial de resistência. Ele chama de geral dominante. Quando Adorno falava de uma educação após Auschwitz, ele referia-se a duas questões. Primeiro, a educação infantil, sobretudo na primeira infância, como ele aprendeu, ele cita bastante Freud, né, nos artigos. E segundo, ao esclarecimento geral que produz um clima intelectual, cultural e social que não permite tal repetição. Portanto, um clima em que os motivos que conduziram ao horror tornam-se de algum modo conscientes. Então, pega lá a criança na tenra infância, vamos educá-la para que esses males não ocorram no futuro. Aliás, essa é uma proposta, se a gente for analisar bem, nesse debate público que tem ocorrido recentemente em relação a muitos deputados que são grandemente polêmicos, como no caso do Jair Bolsonaro e do Jean Willis, a proposta lá do kit ou cartilha gay, um sendo contra, claro, o outro sendo a favor. E a ideia é justamente essa, né? Educar a criança na tenra infância, ou para que ela respeite isso. Mas aí tem o viés da crítica, como o próprio Jair Bolsonaro critica, que tem um elemento ali que é detrator, porque uma criança ter que lidar com esse tipo de assunto pode ser provocador e uma influência de comportamento. O outro vai dizer, não, a ideia é ensiná-las para que elas respeitem o futuro, não venham a se tornar opressores. Um tentando mudar a civilização num determinado aspecto e outro tentando preservar. Basicamente seria isso que a gente vê. Claro que o senhor João Willis, como é um esquerdista pessoalista, ele está do lado aqui do Theodor Adorno. Bom, o Adorno ele não queria estipular um modus operandi absoluto para esse tipo de coisa, tá? Pelo menos não nesse texto que eu estou lendo.
Porém, ele deflagra alguns pontos que ele chama de pontos nevrálgicos, que, em sua opinião, ajudaram a fomentar o nazismo. Um deles é o autoritarismo exacerbado, mesmo quando as pessoas se viram, né, livres de uma tradição educacional mais rígida, elas não souberam valorizar tal liberdade e continuaram dependentes de mandamentos sem assumir uma razão própria à la Kant. Né? Kant não tem aquela coisa da razão ao período da maturidade e tal. Para Adorno vai ser essa a análise. As pessoas, mesmo uma vez livres, elas acabam se voltando de novo para o aspecto mandatário, de volta a ficar debaixo do aio da disciplina, sem desfrutar dessa liberdade em via da própria razão. Tal. Então ele critica esse aspecto autoritário na educação. O Adorno ele considera que o mais importante para enfrentar o perigo de que todo o mal de Auschwitz venha a se repetir, seria contrapor-se ao poder cego de todos os coletivos, fortalecendo a resistência frente aos mesmos, por meio do esclarecimento do problema da coletivização. Então, preciso tratar esse problema e esclarecer esse problema. O problema da coletivização, que aí é a questão dos feixes do fascismo, né, que ele vai criticar bastante, como um bom marxista, nega o fascismo do próprio Marx, mas é contra o fascismo no que se refere ao próprio termo. Da união fazemos a força, o coletivo oprime o indivíduo. Ele dá até o exemplo aqui dos trotes escolares, seria um certo rastro do nazismo. Os próprios nazistas chamavam algumas violências que eles praticavam de costume, de tradição, então ele vai criticar isso aí. O Adorno era contra a severidade da educação militar, ele claramente demonstra isso, negando qualquer apreço ou qualquer base que venha a ser motivo de elogio a esse tipo de educação. Eu tenho controvérsias com isso, eu acho que a educação militar, claro, tem uma rigidez, tem um aspecto ruim, mas não que a rigidez propriamente seja ruim, estou dizendo, no sentido de educação é necessário que você tenha disciplina, isso aí é inevitável. Mas ele vai enfatizar aqui a não necessidade desta mesma severidade. Aí fica ao seu critério avaliar isso daí, né? O cara não estava inspirado quando escreveu isso, é a opinião dele só. Outra coisa é o caráter manipulador desses esquemas que ele chama de fascista. Que possui fúria organizada, possui uma certa ausência de emoção e um realismo exagerado das coisas, se torna cultuador e propagandistas das próprias ideias, que são pessoas de consciência que ele chama de consciência coisificada. E o que é consciência coisificada? Para Adorno é, sobretudo, uma consciência que se defende em relação a qualquer vir a ser. Porque ela já está absolutizada naquele presente. Frente a qualquer apreensão do próprio condicionamento, impondo como sendo absoluto o que existe de um determinado modo. Então, para Adorno, romper esse mecanismo impositivo seria muito recompensador. E, afinal de contas, as pessoas, elas inevitavelmente mudam. E negar essa mudança, até em vista de uma suposta maturidade que ela venha a alcançar, seria tolice. As pessoas estão sendo, elas não são. Nesse aspecto, a gente pode até dar o braço a torcer, que ele tem uma boa razão aqui de dizer isso. Sobre a técnica agora, ele diz o seguinte: os homens inclinam-se a considerar a técnica, e aí contrapondo com Heidegger. Então, o ponto a se colocar aqui nesse vídeo é esse: a técnica em Theodor Adorno e a técnica em Heidegger. Então, sobre a técnica, o Adorno vai dizer: os homens inclinam-se a considerar a técnica como sendo algo em si mesma, um fim em si mesmo. De certo modo, ele está concordando com Heidegger aqui, se a gente não levar em consideração o contexto. E aí ele vai dizer: uma força própria, esquecendo que ela é a extensão do braço dos homens, e não uma força própria que o venha a escravizar. Então,
ela acaba se tornando, os homens acabam se tornando, em via da técnica, fetichista. Ele vai trazer então o aspecto do fetichismo em via da tecnologia. Segundo Adorno, por conta desse fetiche da técnica ou da tecnologia, né, a gente pode colocar dessa maneira melhor, e a coisificação da consciência, qualquer pessoa, sem exceção, se sente mal amada, porque cada um é deficiente na capacidade de amar. A incapacidade para a identificação foi, sem dúvida, a condição psicológica mais importante para tornar possível algo como Auschwitz em meio a pessoas mais ou menos civilizadas e inofensivas. O Adorno, claro, ele não queria pregar aqui o amor, ele fala muito de amor no texto dele, mas ele enfatiza, não quero pregar o amor, porque para ele o próprio cristianismo teria falhado nisso, justamente, ou possivelmente porque não, digamos assim, mexeu com a ordem social que produz e reproduz essa tal frieza generalizada. Então, segundo ele, o melhor, em vez de pregar o amor, seria, primeiro, né, ajudar a própria frieza a adquirir consciência de si mesma e das razões pelas quais ela própria foi gerada. Aí ele vai também falar contra o nacionalismo, vai dizer que o nacionalismo raivoso é algo ruim, era inclusive uma preocupação direta dele, como eu disse, ele era da escola de Frankfurt. Bom, existem muitos elementos aqui nesse texto do Theodor Adorno, mas como me foi dado no curso a questão da técnica em Heidegger e a técnica em Adorno, então a gente pode fazer um contraponto aqui. O Heidegger, você percebeu que Tekné é o mesmo que é tido como uma perspectiva de arte, basicamente é isso, né? Produzir algo novo, e esse produzir algo novo é a aletheia, porque pode ser tido como o ser de uma determinada época, e essa aletheia se manifesta de diversas formas, e ela não nos escraviza, e tampouco nós somos senhores dela. Só que para Adorno, a técnica ela é boa em determinado ponto de vista, mas naquele exemplo da usina do Heidegger, onde o rio tem uma função importante para a usina, e a usina, representada pela humanidade, muitas vezes torna a técnica como um fim em si mesmo, ele vai simplesmente dizer que é um fetichismo da humanidade, aí voltando, claro, para o Adorno, né? Porque o rio ele tem muito mais funções do que isso, e está sendo visto apenas como tendo uma perspectiva meramente usual para a tal usina, né? Agora, no Heidegger, a coisa tem uma amplitude muito maior, porque ele está trabalhando no contexto da unidade da sua própria filosofia, onde o ser é determinante para épocas específicas. O novo é mais importante do que o aspecto absolutista de eternidade, de imanência ou de transcendência. Então, gente, é isso. Eu sei que é meio confuso para quem nunca ouviu falar do Heidegger, principalmente filosofia heideggeriana, né? O de Theodor Adorno, mas eu citei os textos aqui do Heidegger em Ensaios de Conferências, onde tem um texto específico que é a questão da técnica, e do Theodor Adorno é a educação após Auschwitz. Boa leitura para vocês e fiquem com Deus. Tchau.